Ser da comunidade LGBTQIA+, é em muitos lugares do mundo um desafio, mas ser LGBTQIA+, na África, especialmente em países como Burkina Faso, é carregar nos ombros o peso de múltiplas opressões, o preconceito social, a rejeição familiar, a repressão estatal, quase sempre a dura realidade da pobreza. Em contextos de fragilidade econômica, conflitos armados, desigualdade estrutural e governos autoritários, a existência de pessoas LGBTQIA+, é frequentemente negada, apagada ou criminalizada quando não é abertamente atacada. No dia em que o presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, anunciou a proibição formal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos já sabiam que esse gesto político não se tratava apenas de uma medida legal. Era uma mensagem clara, endereçada à sociedade. Pessoas LGBTQIA+, não são bem-vindas. E quando a marginalização ganha forma institucional, ela rapidamente se transforma em violência legitimada. O preconceito deixa de ser apenas um comportamento social e vira político de Estado. Mas o que muitas vezes o mundo não vê ou prefere ignorar é o que significa na prática viver essa marginalização. A exclusão não acontece só nos discursos, ela se manifesta na falta de acesso à educação, saúde, moradia, proteção e oportunidades. Em Burkina Faso, como em vários países da África subsaariana, ser LGBTQIA+, é muitas vezes ser empurrado para as franjas da sociedade desde a infância. Meninos e meninas que demonstram qualquer traço de diferença são expulsos de casa, ridicularizados nas escolas, agredidos nas ruas, deixados sem abrigo, sem apoio e sem futuro. A pobreza em Burkina Faso é uma realidade dura para grande parte da população. Segundo dados internacionais, mais de 40% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Mas dentro desse número já alarmante, os membros da comunidade LGBTQIA+, enfrentam uma condição ainda mais precária. Muitos são forçados a abandonar os estudos, a deixar suas casas, a viver de forma clandestina. Muitos acabam recorrendo a como meio de subsistência, colocando-se em situações extremamente perigosas, expostas a abuso, doenças e violência. Sem proteção legal, sem políticas públicas inclusivas, essas pessoas ficam completamente vulneráveis. Os serviços de saúde muitas vezes se negam a atender pessoas dessa comunidade. Profissionais mal preparados ou abertamente preconceituosos humilham e recusam tratamento. Isso agrava ainda mais a crise sanitária, especialmente em relação ao HIV, que continua afetando desproporcionalmente a população desta comunidade no continente. Para sobreviver, muitas pessoas LGBTQIA+, em Burkina Faso, escondem quem são, reprimem seus desejos, apagam sua identidade, criam personagens para se encaixar em uma sociedade que não tolera o diferente. Esse silenciamento não é uma escolha, é uma questão de segurança. Ser abertamente gay, lésbica, trans ou queer pode significar perder o emprego, ser espancado, preso, ou até ser eliminado. O Estado não protege, a maioria das famílias rejeita. Aí as instituições religiosas profundamente influenciadas nas comunidades locais condenam de forma vil qualquer desvio do padrão heteronormativo. Sob o manto da moral e da tradição africana, lideranças religiosas e políticas promovem discursos de ódio que reforçam o estigma e inflamam a sociedade contra minorias sexuais e de gênero. Ainda assim, em meio a toda essa hostilidade, há resistência. Uma resistência que, embora silenciosa, é poderosa. Há jovens que se conectam pela internet, que compartilham informações, que criam espaços seguros de convivência. Há organizações não governamentais atuando mesmo com recursos limitados para oferecer apoio psicológico, jurídico e social. Há ativistas arriscando a própria vida para defender os direitos humanos mais básicos, o direito de existir, de amar, de sonhar com uma vida digna. Essas pessoas resistem porque acreditam
que o amor não deve ser punido, que a identidade não é crime, que nenhuma tradição ou cultura pode justificar a violência contra seres humanos. O que acontece em Burkina Faso não pode ser ignorado pelo mundo. A luta da comunidade na África precisa ser vista como parte da luta global por direitos humanos. Não se trata de impor valores estrangeiros, como tantas vezes argumentam, mas de garantir que todos os seres humanos em qualquer parte do mundo tenham os mesmos direitos fundamentais. É urgente apoiar financeiramente e politicamente as organizações locais. É urgente pressionar os governos e instituições internacionais a não fazerem vista grossa para violar tão graves. É urgente dar visibilidade às vozes que todos os dias desafiam o medo e a opressão com coragem e dignidade, porque a verdadeira liberdade em Burkina Faso ou em qualquer lugar só será possível quando ninguém mais tiver que esconder quem é para sobreviver. Ibrahim Traoré acaba de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico. Eu tenho muito receio ou muito medo de usar certos termos que eu não conheço. Já tive muitos problemas aqui em alguns vídeos por falar de forma diferente. Então, quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, pode, por favor, comentar aí abaixo se eu tiver errado em algum termo ou aspecto. Respeito muito a comunidade, eu respeito a escolha das pessoas, cada um é livre de escolher o que quiser para a vida. Só não gosto que as pessoas imponham, por exemplo, escolhas às outras pessoas, aí eu acho que já está errado, porque todo mundo tem livre-arbítrio e eu acho que existe uma idade certa para a pessoa tomar decisão para si, mas eu não quero estar a discutir isso, porque eu já dei muitas pessoas aí nos comentários à espera de bombardearem para mim. O que eu acho da questão de casamentos LGBT, eu acho que é um assunto muito delicado, porque mexe muito com a cultura dos países, mexe muito com aquilo que muitos países agora já liberaram essa questão, mas países africanos, pelo contexto da própria África, a África é um continente que se apega muito a tradições, e essa questão da cultura ocidental, cristianismo, islamismo, quando chegou à África, entrou em choque com aquilo que é a tradição local, porque as pessoas podem ir até frequentar a igreja, etc., mas quando as coisas realmente estão piores, recorrem à tradição. Todo mundo sabe, todo mundo que é africano tem um amigo da África, sabe que quando as coisas apertam, nós africanos recorremos às tradições locais e etc. Muitos até podem não fazer esse tipo, mas a maior parte recorre a isso. Então, quando se fala desse casamento entre pessoas do mesmo, não sei dizer, entre pessoas do mesmo sexo, vou falar assim, biológico, melhor dizendo, acaba criando um choque muito grande. Ainda existe muita relutância em perceber isto, em entender isso, aceitar este termo. Por quê? Porque pressupõe-se que, segundo a tradição bíblica islâmica, que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feito para o homem. Então, quando se sai fora dessa questão, acaba assustando aquilo que é a realidade da África. Num continente pobre, não existe muito espaço para pensar em questões desse tipo de questões. A África é um continente extremamente pobre, a situação da África não é uma situação fácil, então os povos africanos evitam muito ter que dialogar. Então, o que acontece? Quando alguém apresenta quando tem essa orientação sexual diferente das que as pessoas estão habituadas a ver ou estão habituadas a conviver, acaba sendo excluída da sociedade. Por quê? Porque imagina uma família, que realmente aqui se valoriza muito a questão da família, percebem? Falo da família biológica, das pessoas que, progenitores, os pais querem netos e os tios querem sobrinhos, e essa pressão é muito grande. Eu acredito que a pressão em outros países, né? Falo de países da Europa, países da América, Ásia, também pode ser, mas aqui em África, particularmente, é uma pressão muito grande. A pressão em África, para esse tipo de questões, é extremamente pesada. É algo que muitas mulheres, por exemplo, quando não conseguem
conseguem engravidar na África sofrem uma pressão absurda da família, sofrem insultos e até podem ser rejeitadas pelos seus maridos por conta dessa questão de filhos. Por quê? Porque a pressão dentro da família, a família se mete tanto na vida do casal ou das pessoas que não têm filhos ou etc. Eu só falo de um exemplo para o lado que é dito normal ou comum, melhor dizendo, em África, que é um casal formado por uma mulher e um homem. Aqui também sofrem pressão para ter filhos, sofrem pressão para a mulher obedecer o homem sem restrições. Mas agora tem os jovens africanos com as redes sociais já começam a saber mais e começam a entender. Mas ainda existe muito preconceito. Principalmente na parte masculina. A parte masculina é que não tolera esse tipo de orientação diferente da orientação que é aquilo. Depois fala-se de ideologia de gênero. Eu não vou falar muito disso, porque eu na verdade também não entendo. Eu cresci também numa sociedade em que quando se vê alguém assim, já se associa a questões espirituais, porque a pessoa tem problemas espirituais, não pode, não é possível, porque que isso é aquilo. Então, são muitas questões. É uma sociedade ainda... pensem numa sociedade que ainda se apega muito aos valores tradicionais, muito mesmo. A sociedade africana é assim mesmo, principalmente os mais velhos, os mais jovens até que já nem tanto, mas mesmo assim também sofrem influência dessa sociedade. A criança, por exemplo, tem aquela questão dos ritos de iniciação. Para quem não sabe, ritos de iniciação, quando a criança, por exemplo, a mulher, quando já atinge o seu ciclo menstrual, ela é preparada. Ela vai para um sítio específico. Em Moçambique existe isso, na região norte e acho que aqui na região sul, mas nas províncias fora de Maputo, em que a mulher é preparada para cuidar de um lar, para cuidar dos seus filhos, é ensinada como é que se cuida de um filho, como é que se cuida do seu marido. Então, a mulher logo que começa aquela fase da adolescência, ela já é preparada para poder encarar essa fase adulta e poder servir ao homem, percebe? E o próprio homem também levam o homem, quando já está numa certa idade, para lugares onde vai ser ensinado a ser homem, como cuidar da sua mulher, quais são as responsabilidades do homem. Então, a sociedade já está construída desta forma. E você chega, por exemplo, uma criança ou um adolescente que, de certa forma, não se identifica com aquela situação que está ali a acontecer. Ela não se identifica com aquele tipo, se identifica mais com o outro lado. Então fica complicado para os pais, perante a comunidade, assumir isso. São poucos pais que têm essa coragem de dizer: meu filho, eu sei que você tem uma orientação que é Y, e as pessoas estão habituadas a ver X, né? É mais comum encontrar esse tipo de orientação. Então é complicado. Ok, e vamos já supor, e tem outra questão também, que uma mulher, muitas sociedades aqui, a mulher tem aquela questão do dote, ainda funciona muito, em que os pais do marido ou o próprio marido paga um dote, aquilo que nós chamamos de lobolo em Moçambique, em Maputo, né? Lobolo, que é aquele dote que eu pago para ter a minha noiva. Isso é muito comum. Isso, se você não faz isso, é azar. E há pais que contam com aquele valor. É um orgulho ver a filha a ser lobolada. Lobolo, para quem não sabe pronunciar. É um orgulho. E você encontra, por exemplo, está com uma filha que ela se identifica, elas não se identifica, ela tem uma orientação, porque me ensinaram assim: orientação é quando a pessoa tem essa orientação, né? Enfim, é pisar em ovos falar disso, não, porque eu não quero parecer aqui, não quero ofender a ninguém, porque meu trabalho é ter interação com o público. Então o público que está aqui deve ser livre de expressar-se da melhor forma que pode expressar-se, desde que não ofenda ninguém. É isso que eu estou a tentar fazer nesse vídeo. Se eu tiver a ofender com alguns termos que não são certos, por favor, coloquem nos comentários. Então, o que eu estava a falar aqui? Eu estava a falar do valor que o pai espera. E o pai espera aquele valor, aquele orgulho de ver a filha a ir para um lar, a constituir uma família, a dar netos. E de repente ela se identifica, ou ela tem uma orientação sexual, que ela é lésbica, ela gosta de outras mulheres. Aí já fica complicado para o pai aceitar.
É muito complicado. Eu lembro que tem uma televisão aqui em Moçambique que dá esse tipo de programas em que convida casais gays, né, para poderem fazer parte, para poderem se formar, conhecerem a família. E sim, famílias em Moçambique já aceitam que os seus filhos tenham uma orientação sexual diferente, mas isso ainda é muito difícil para aqui, para Moçambique, e ter essa orientação sexual que não seja comum ainda é algo que há muito preconceito. Isso eu não vou negar. Isso estaria a passar pano para países africanos. Eu falo particularmente de Moçambique, porque eu estou em Moçambique. Então, são questões como essas que acabam, de certa forma, fazendo com que esse tema seja extremamente delicado. Minha opinião sobre impedir casamento, eu não acho que... talvez tem pessoas que têm desejo de se casar, né? Mas talvez Ibrahim Traoré... por ser também alguém da tropa, um soldado, um capitão, e alguém que mesmo foi criado na dureza, né? E também, sem contar que a maior parte dos burkinabes é muçulmana, e eu acho que talvez pode ser um discurso influenciado pelo seu contorno e etc. Então, se as pessoas se gostam, se não há possibilidade de casamento, eu acho que o importante é o amor verdadeiro. Mas, enfim, eu não sou ninguém para poder opinar. Quem opina aqui são vocês. Por favor, coloquem nos comentários as vossas opiniões. Não esqueçam que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.